Paz, queridos, boa noite a todos. Hoje nós vamos para a quinta ministração sobre o Sermão do Monte. Não só isso, mas ela é a última sobre as bem-aventuranças. Depois nós entramos em outras partes. E nas primeiras ministrações na primeira nós tivemos um panorama geral, e nas últimas três nós dividimos o Sermão do Monte em duplas. A gente viu os pobres de espírito com pacificadores, vimos os que choram com puros de coração, e vimos os mansos com misericordiosos. Hoje nós vamos ver as últimas duas duplas: os que têm fome e sede de justiça e os perseguidos por causa da justiça. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, verso 6. Esse é o primeiro versículo que nós vamos ler. Mateus 5, verso 6. Diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Eu quero ver com vocês também do verso 10 ao 12, do mesmo capítulo, que diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, quando por minha causa os perseguirem, quando por minha causa levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Feche os seus olhos por um instante. Pai Todo-Poderoso, abra nossa mente, o nosso coração para caminhar em torno desse caráter que o Senhor tem nos desenhado aqui, Pai. Que nós possamos compreender essa profunda, perfeita e agradável vontade que o Senhor tem para nós, Pai. Que os nossos olhos se abram para essas letras e que elas ganhem uma força tão impactante dentro do nosso coração que amanhã não sejamos mais os mesmos, Pai. Que isso aqui transforme a nossa mente, o nosso coração, como a metanoia de Romanos 12. Que não nos sejamos mais conformados com esse mundo, mas transformados pela renovação da mente por meio do Espírito, Pai. É isso que eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, querido. Martinho Lutero, ele disse que existia um problema básico no homem, existe um problema básico no homem. Ele diz que o homem é incurvatus in se, ele é curvado em si mesmo, ele é dobrado em si, voltado a si mesmo. Ele é um ser egocêntrico, ele é um ser ególatra. Ególatra, ele ama a si mesmo. Ele mesmo é o seu próprio ídolo. E quando nós olhamos para essas bem-aventuranças, a gente veio vendo isso em degraus. Nós vimos 3 degraus. E esses 3 degraus da nossa pirâmide, eles funcionam como uma espécie de uma quimioterapia do ego, que olha para nós mesmos e diz assim: peraí, você tem que mudar, você tem que ser transformado através de uma realidade do Espírito. Ele vem como algo que vem queimar o nosso ego e dizer para você assim: você não deve se curvar diante de você mesmo, você deve se curvar diante de uma realidade muito maior do que você. Você deve se curvar diante da realidade de que há um Deus no trono e que há um Cristo, o seu Filho, que trilhou uma vida excelente para você. E enquanto nós caminhávamos por essas bem-aventuranças, o tempo todo nós vimos o nosso ego lutando com as bem-aventuranças, porque na verdade o nosso ego é tudo aquilo que produz as nossas guerras, as nossas misérias, as nossas discussões, as nossas divisões. Nós produzimos isso. O nosso ego é causa de toda a nossa infelicidade. É por isso que nós somos infelizes. E é por isso que o Sermão do Monte faz ao contrário. Você quer ser feliz? Você vai ter que esmagar o seu ego. Você quer ser bem-aventurado? Então você vai ter que moer partes do seu ser por meio do Espírito, para que de fato você alcance uma felicidade que não vem por meio do seu ego. Nós somos chamados para deixar o nosso orgulho de lado e sermos pobres de espírito. Fomos chamados para deixar a força do nosso braço de lado para ser alguém que chora. A gente foi chamado para deixar a nossa prepotência, a nossa altivez de lado para ser manso. O que é isso se não olhar para esse homem que se curva à sua própria imagem e dizer assim: ei, você está curvado diante de um erro. Se dobre diante daquilo que de fato tem valor, o nosso Senhor. E depois que nós lidamos com essa questão do ego durante esses três estudos das bem-aventuranças,
Agora levanta uma pergunta, eu não sei se você prestou atenção naquela pirâmide, mas no topo dela diz assim que existe um anelo, existe um desejo em quem? Naquele que se conforma a tudo isso. Deve existir nele um desejo. Quando a gente começa a subir isso e nós chegamos lá em cima, agora a gente olha para a nossa volta e a gente entende o que? Bom, primeiro eu tenho que empobrecer meu espírito, depois eu choro diante da situação do meu pecado, agora eu me torno manso e como alguém mansinho, amansado, eu me aproximo de Cristo. E o que eu percebo? Que algo foi operado em mim que não foi operado em outros. Isso só pode me dar um desejo. Eu quero que isso alcance todos. Eu quero que a justiça que foi imputada em mim, a justiça de Cristo que foi imputada em prol do meu pecado, ela alcance agora outras pessoas. E eu não consigo, ou eu não deveria, ter um desejo maior e mais alto do que a justiça de Deus sobre toda a terra. Então, uma das perguntas que a gente pode responder nessa noite é: como é que o problema do pecado, contaminando cada pedaço da sociedade, poderia se resolver? A resposta é a quarta bem-aventurança, com a justiça. Apenas com uma plena justiça realizada, o pecado ele pode finalmente, de uma vez por todas, ser expurgado do mundo, ser expulso da face da terra. A quarta bem-aventurança, como nós começamos lendo aqui, ela diz que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, eles serão fartos. E sabe, até agora a gente veio vendo coisas que têm a ver com o ser. Por exemplo, ser pobre de espírito, ser manso, ser aquele que chora. Mas quando a gente chega na quarta bem-aventurança, o texto não fala mais sobre o que nós devemos ser, mas sobre o que nós devemos ter. Você que é isso, agora você precisa ter uma coisa. O que você precisa ter? Você precisa ter um anelo que não se encontra em nenhuma outra pessoa que não seja cristã. Um anelo semelhante à fome. Um anelo que é semelhante à sede. E não é de qualquer coisa. Eu quero que você entenda. Essa subida que você vem fazendo, te transformando à semelhança de Cristo, deve te levar a entender que existe um desejo supremo que o coração do homem não supre em nada, a não ser na justiça plena daquele que é justo e justificador. Aquele que é pobre de espírito, aquele que chora, aquele que é manso, e assim sucessivamente. Quando a gente chega aqui, se fosse para seguir a mesma lógica, deveria dizer assim: bem-aventurados os justos, porque deles é o reino dos céus, ou alguma coisa assim. Mas ele diz: bem-aventurados os que têm algo, eles têm um desejo. Não é mais sobre o que ele é sobre o que ele tem. E sabe, existe um abismo entre ser e ter. Você pode dizer que tem um abacaxi, mas você não pode dizer que é um abacaxi. Jesus está olhando para a gente, está dizendo assim: qual é o seu maior desejo? Se ele não estiver em conformidade com o Sermão do Monte, então a pirâmide não serve. O resto que você caminhou é fumaça, não é verdade. Se o seu maior desejo não for a fome e a sede da justiça de Deus, então os seus passos eles foram em vão, porque você não entendeu ainda qual deve ser o maior anelo do homem, qual deve ser o maior desejo desse homem. A gente não está mais lidando com uma descrição, a gente está lidando aqui agora com um desejo. E sabe, justiça é tão central no tema do Sermão do Monte, que a gente tem 5 versículos sobre justiça. Mateus 5:6, bem-aventurados os justos, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Mateus 5:10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:20, se a vossa justiça não excederem muito a dos fariseus, não é de vocês o reino de Deus. Mateus 6:1, não façam as suas obras de justiça diante dos homens, a fim de serem reconhecidos. Mateus 6:33, desejai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Justiça não é qualquer termo aqui, é um termo central. É um termo que amarra a questão do reino de Deus com o caráter do homem. E diz assim, essas duas coisas ou estão juntas, ou ele não é do reino de Deus, ou ele não faz parte das definições que a gente vê aqui.
Agora, para a gente progredir, a gente precisa entender uma coisa. Existem 3 aspectos dessa descrição que a gente viu de Mateus 5, 6, da bem-aventurança, que a gente precisa clarear. Primeiro, o que é fome e sede? Segundo, o que é justiça, mas não a nossa, a justiça bíblica? E terceiro, o que significa ser satisfeito? Bom, primeiro, o que é fome? Algo muito marcante nessa bem-aventurança é que ela é a única que coloca um qualificador. Você tem que ter um desejo. Desejo de que nível? Do nível da fome, do nível da sede. Fome e sede entram aqui como uma qualificação do desejo. Em outras palavras, se eu tenho que desejar justiça, a pergunta é: quanto eu tenho que desejá-lo? Muito. Muito como? Muito como um faminto sem um prato de comida. Muito como um sedento perdido num deserto procurando um copo de água. Em outras palavras, Jesus está dizendo: se você deseja algo além da justiça, ou mais do que a minha justiça, o reino dos céus não é seu. É tão simples quanto 1 mais 1 é 2. Ou é um, ou é outro. Fome e sede são necessidades básicas. E sabe, o povo da Palestina entendia isso muito bem, onde a água era escassa e a comida, às vezes, insuficiente. E é por essa razão que Jesus usa exatamente esses termos aqui. Porque o intuito de Jesus com essa declaração é dizer assim: olha, você pode até ter alguns desejos, mas não pode, não deve, em hipótese alguma na tua vida, você desejar algo mais do que você deseja a minha justiça. Porque se assim for, você não faz parte do reino dos céus. E quando a gente olha para esse cenário, a gente começa a pensar em algumas coisas. Porque, em outras palavras, Jesus está dizendo assim: olha, não convém você desejar uma bênção como algo supremo da sua vida. Não convém você desejar a felicidade como aquilo mais importante da sua vida. Até porque no Sermão do Monte, felicidade é consequência, não é desejo. Aquele que tem fome e sede de justiça, ele será feliz. Ele não busca a felicidade. Felicidade no Sermão do Monte é consequência de um caráter que foi aprovado por Deus. Esse é aquele que é feliz. Então isso não deve ser nossa busca. Nenhuma parte de toda a Bíblia, felicidades, bênção, dinheiro, é buscado como um fim último. Tudo isso sempre é consequência de uma busca: a justiça de Deus. Infelizmente, o que a maioria de nós faz é o contrário. A gente busca a bênção. A gente tem fome e sede da riqueza. A gente tem fome e sede de outras coisas. E sabe por que isso é muito denso? Porque isso se torna uma pergunta pesada para o nosso coração. Essa pergunta, ela é profundamente perscrutadora. Olhar para você mesmo, e você quer saber o quão crente você é? Responda a seguinte pergunta: o que você mais deseja? Essa é a resposta do quão crente você é. Se existe qualquer coisa que entra no lugar do desejo da justiça plena e total de Deus, eu tenho uma triste notícia para você. Talvez não, com certeza, com total certeza e absoluta, você não faz parte do reino de Deus. Se existe um desejo maior na sua vida do que a justiça de Deus sobre a terra. Qual é o seu desejo? Ouro, prata, status, riqueza, carro, casa. Independente do que for, se não for a justiça de Deus, em primeiro lugar, você não será feliz. Consequentemente, você não será aprovado. E consequentemente, o reino dos céus não é seu. Dr. Martin Lloyd Jones coloca isso nesses termos: só são felizes as pessoas que buscam primariamente a justiça. E se você colocar a felicidade no lugar que pertence à justiça, a felicidade jamais será obtida. Isso deve nos levar à segunda questão. Se fome é um desejo tão intenso, minha pergunta é: o que é justiça? Porque a gente precisa ser muito honesto com essa realidade. Nem sempre os nossos conceitos são os conceitos bíblicos. Os conceitos de mundo não são os mesmos da Bíblia. Pense no amor. Amor na Bíblia é um Deus que se faz carne,
que auto se renuncia, que se entrega em sacrifício, a fim de que inimigos dele sejam justificados. Agora pense o amor para você. Será que amor para você é sacrificial? É uma entrega? Ou será que amor para você pode significar meramente sexo? Quem sabe amor para você significa companheirismo. Não há nada de errado nisso, mas não é a definição de amor. Quem sabe amor para você significa troca, a fim de que dois caminhem bem. E também não tem nada de errado nisso, só não é amor. Agora, quando a gente pensa em justiça, será que aquilo que nós chamamos de justiça é o que a Bíblia chama de justiça? Porque eu tenho que ter fome e sede de algo, e eu preciso saber o que é esse algo. Eu posso estar dizendo tudo isso e dizer para você: ei, você precisa ter fome e sede de justiça, e quem sabe você me olha e diz: olha, eu de fato quero muito isso. Minha pergunta é: a justiça que você quer é a justiça bíblica? Porque quando a gente pensa em justiça, principalmente quando a gente pensa em Deus, a gente tem a tendência errada de associá-la à condenação. A gente tem a errada tendência de associá-la à retribuição vingativa. O que é um Deus justo? É aquele que esmaga. Essa é a nossa tendência humana, sabe por quê? Porque você está rodeado de um mundo sem justiça. Então o que você quer do mundo não é justiça, é vingança. Eu quero a retribuição para aquele desgraçado, mas eu não quero a misericórdia. E quando a gente olha para a justiça bíblica, ela é diferente. Um Deus cria um mundo todo bem, e Ele diz assim: eu fiz bom. E o homem, querendo morrer, porque ele preferia isso do que a mim, ele comeu o fruto. A justiça vingativa seria um Deus que pisa na cabeça desse homem e diz assim: isso é meu direito, igual a nossa justiça. Mas a justiça divina não é assim. A justiça divina é: eu fiz para um propósito, e ele tem a chance de alcançar esse propósito. Misericórdia está sobre ele, e isso não inibe a justiça de Deus. Deus não tem problema com a tensão entre justiça e misericórdia. Nós é que temos. Deus não tem problema de ser todo justo e todo misericordioso. Nós é que temos. Nós é que olhamos para um fulano e dizemos assim: não, sobre ele Deus tem que tacar fogo. Mas se é da minha família, Deus tem que amar. Nós é que temos problema com justiça, não Deus. Porque a nossa justiça é retributiva, é vingativa. Mas a justiça de Deus, expressa em Isaías 32:17, diz que o efeito da verdadeira justiça de Deus é paz. A justiça verdadeira provoca paz. A justiça verdadeira não está preocupada com a culpa, ela está preocupada com o resultado em todos. O que vai causar para todo mundo se for justo? Pacificação. Não só isso, o resultado da justiça será tranquilidade e confiança por um tempo, igual ao nosso governo, para sempre. Essa é a justiça divina. Ela não está preocupada em pisar na cana quebrada e nem apagar o pavio que fumega, mas ela está preocupada em instaurar um reino de paz, alegria, diante do reino do Filho do seu amor, aonde todos nós somos seus súditos. E nesse lugar tem uma porta aberta, não tem uma porta fechada. Isso é a justiça divina. Ela está amparada com a salvação. Existe uma balança que não tem problema com essa tensão. Nós é que temos. Agora, a Bíblia, ela apresenta essa justiça sendo realizada de 3 dimensões diferentes. Primeiro, nós pecamos. Nós pecamos. E porque nós pecamos, é direito total, completo de Deus de derramar a sua justa ira divina. Mas a justiça de Deus, ela é manifesta em nós. Como? Como Paulo diz em 2 Coríntios 5:21. Deus tornou pecado aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Deus olhou para um Cristo sem pecado. Deus olhou para você com pecado.
Deus voltou a olhar para o Cristo e disse assim: o pecado do Gabriel é o Cristo, e o Gabriel agora é justo. Por quê? Porque essa é a minha justiça, não é a justiça do mundo. A primeira vez que a justiça de Deus se manifestou para você foi quando Ele olhou para você e olhou para Cristo e disse: aquilo que era pecado eu coloco no meu filho, a fim de que ele seja justo. Deus nos fez sua própria justiça. O segundo aspecto da sua justiça é que Ele não nos fez para nos soltar por aí, mas Ele nos fez para nos trazer para perto. Ele nos justifica. Paulo diz em Romanos 5:21, a fim de que, assim como o pecado reinou a morte, também a graça reine pela justiça. Uma graça operando através da justiça, a fim de conceder vida eterna mediante Cristo. Sabe o que isso aqui é? A descrição clara de uma graça preciosa, de uma graça que não é barata, uma graça que não opera solta, como um cartão que você pega hoje e solta amanhã, como uma roupa que você veste hoje e suja amanhã, mas é uma graça que opera por justiça, a fim de uma transformação, uma justificação, de pegar alguém como eu e apresentar esse diante do próprio Deus e dizer assim: você não é justo, mas eu te justifico. Então, o primeiro aspecto é que Ele nos torna a sua justiça. O segundo aspecto é que por causa disso somos colocados como justo diante dEle, apesar da nossa injustiça. E o terceiro aspecto, o principal desse sermão, é que alguém que é impactado por verdades como essa, ele não pode, ele não consegue viver uma vida onde ele não espera que isso impacte outros. E é por isso que ele deseja a justiça de Deus acima de todas as coisas, porque aquilo que me alcançou deve alcançar a todos. Se você não deseja isso, é porque você não entendeu isso, e por isso o reino dos céus não é seu, porque você ainda não entendeu a justiça de Deus sobre você, e é por isso que você não a deseja sobre os outros e sobre tudo. Sabe, um dia Cristo restaurará toda a terra, e enquanto isso não acontece, os padrões de justiça de Deus, eles devem estar sobre não apenas a nossa salvação, mas a nossa moral, nossos relacionamentos, nosso proceder, e até mesmo nós deveríamos desejar que ele estivesse naquelas partes da sociedade que eu e você nem conseguimos tocar. Cristo não restaurará apenas você, Ele restaurará todas as coisas. Então, a justiça opera em 3 pontos: como um pagamento pelo pecado, como um meio que nos possibilita aproximarmos de Deus, e como modo de vida do crente. E nós devemos entender uma coisa clara: fome e sede de justiça é o desejo de viver todos os dias com o mesmo sentimento que estava no coração de Cristo. Qual o sentimento? O sentimento de ver a dor do mundo, a dor do mundo quebrado, e ele olhar para isso e dizer assim: diante desse mundo quebrado, eu não serei quebrado, eu viverei uma vida exemplar, eu abraçarei a minha cruz, e eu me sacrificarei como salvador de uma humanidade quebrada, a fim de que eles me vejam como o supremo exemplo de justiça na terra. Ter fome e sede de justiça, diz Sinclair Ferguson, é o profundo desejo de viver debaixo do plano de Deus. Ou como coloca Martin Lloyd-Jones, ter fome e sede de justiça é desejar se ver livre do seu próprio eu, em todas as suas horrendas manifestações e em todas as suas facetas. Agora, no que implica ser satisfeito? O reino de Deus é dividido entre o já e o ainda não. Nós já vimos isso algumas vezes. A obra de Cristo, ela conquistou coisas inabaláveis que nunca serão mudadas, como por exemplo os 2 primeiros pontos. Você agora é tomado do pecado como um resgate e apresentado justo diante de Deus.
Mas existem aspectos que não foram concretizados completamente, como por exemplo o mundo perfeito. É por isso que o nosso coração deve pulsar. O fato de Deus ter demonstrado justiça em 2 dos 3 aspectos é uma garantia de que o terceiro acontecerá, porque Ele é fiel e justo. Como pode um homem que foi de fato justificado não desejar isso com todas as suas forças? O que é que tem ferido o seu coração? A dor do mundo é o que fere o seu coração com fome e sede? Quem sabe o que fere o seu coração com fome e sede é a decadência da humanidade? Ou quem sabe o que fere seu coração é simplesmente a sua própria dor em torno do seu próprio eu? Isso não é justiça, isso é vingança, isso é retribuição. Se a justiça não for o seu maior anelo, o que te causa dor como um faminto sem comida, o que te causa sede como um perdido no deserto, você não pertence ao reino dos céus. Mas a todos aqueles que pertencem ao reino, Jesus olha e diz assim: você tem fome e sede de justiça? Diga assim: você tem fome e sede de justiça? Você será saciado. Ele nos mostrou que Ele é fiel, e essa satisfação que Ele promete não pode ser dada por governos caídos, não pode ser dada por ONGs, por mais bem intencionadas que elas sejam, não pode ser dada por assistência social, projetos de melhoria ou qualquer coisa assim. Nenhuma instituição filantrópica, nenhuma instituição governamental, poder ou reino pode te prometer que você será satisfeito, apenas Ele. Salmos 11:7 diz que o Senhor é justo e ama a justiça, e os retos verão a sua face. Salmos 36:6 diz que a sua justiça é firme como as altas montanhas, as suas decisões insondáveis como o grande mar. Isaías 11:4 fala sobre o Messias aguardado e diz que com retidão Ele julgará os necessitados e com justiça tomará decisões. João, ele vê uma imagem no céu em Apocalipse 19:11, e ele diz que ele viu diante dele alguém num cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e esse julgará a terra e guerreará com justiça. Esse mesmo que estava sobre o cavalo, no final de Apocalipse, no capítulo 22, verso 11 e 12, ele diz assim: continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, mas continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se, porque eu venho em breve com a recompensa em minhas mãos, e darei a cada um conforme viveu. É assim que ele termina Apocalipse, falando de justiça e da recompensa. Vocês serão satisfeitos pela justiça de Cristo, como as águas cobrem a terra. Tudo isso nos leva ao último cenário das bem-aventuranças. Bem-aventurados, no verso 10 de Mateus 5, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Verso 11: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Porque essa era a marca dos profetas que vieram antes de vocês. Eles não eram charlatões, eles eram perseguidos. Essa bem-aventurança é o resultado final de quem de fato é fiel a Cristo. Por isso que ela estava lá embaixo na pirâmide, como um resultado da pirâmide. Todos aqueles que amam Cristo serão perseguidos. Eu preciso te dizer isso, é meu dever. Eu não vou te dizer que Ele vai te buscar e escapar com você daqui. Pode ser que Ele faça, mas eu preciso te dizer que a consequência natural de um verdadeiro cristão não é o prazer, é a perseguição. Aqui a bem-aventurança termina no verso 10, na verdade, e o verso 11 e 12 servem como uma espécie de uma explicação mais profunda de tão importante que ela é. Na Bíblia, principalmente nos Salmos, existe uma coisa que a gente chama de quiasmo. O que é um quiasmo? É quando você começa algo com uma frase e você termina com a mesma frase ou com algo similar, tentando dizer assim: isso aqui compõe o todo. A gente tem um quiasmo aqui. Qual que é o quiasmo? Bem-aventurados
os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é a primeira bem-aventurança. A última bem-aventurança é: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A pergunta é: de quem é o reino dos céus? É dos pobres de espírito ou é dos perseguidos? A resposta é sim. Sim, é deles. Quiasmo é como um sanduíche. Se você tirar o pão de cima, não é sanduíche. Se você tirar o pão de baixo, não é sanduíche. Mas quando você coloca os dois, você está dizendo: tudo que está ali é o que compõe o sanduíche do reino de Deus. Olha que metáfora linda, maravilhosa, inspiradora. Tudo que está dentro dessa estrutura é aqueles que são do reino de Deus. Isso é um quiasmo. Em outras palavras, não é nem de um e nem de outro, é daquele que vive às 8. Deles é o reino dos céus. A pergunta a ser feita diante disso é: o que significa isso então? Essa bem-aventurança da perseguição. Ela vem como um teste de fogo para todos aqueles que se dizem cristãos, indicando aqui qual que deve ser o resultado de todo aquele que segue fielmente a Cristo. Ele será perseguido. E isso é muito estranho. Sabe por que isso é estranho? Porque quando a gente olha para essa descrição, a gente supõe que pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que amam justiça, misericordiosos, puros de coração, pacificadores, que essas pessoas, elas deveriam ser recebidas de braços abertos na terra, até porque a terra precisa delas. Mas a gente vê uma reação contrária. Não, vocês não vão ser recebidos de braços abertos, a terra não te ama. Vocês vão ser odiados e perseguidos. Por quê? Porque a luz veio ao mundo e o mundo não reconheceu. E preste atenção no que diz aqui: eles não serão perseguidos porque eles são repreensíveis. Eles não serão perseguidos porque eles falam de forma inflamada, são fanáticos perturbados. Eles não serão perseguidos por pautas políticas ou por falta de sabedoria, para não dizer burrice. Eles serão perseguidos por causa da justiça. E deles não será o reino dos céus. Deles é. Essa é a prova final. Você quer saber se você é do reino dos céus? Quanto você é perseguido? O cristão, ele vive num mundo tão caído que a gente pensa que quando a justiça é demonstrada, a gente ama. Mas a verdade é que quando é demonstrada uma justiça genuína, uma justiça transparente, uma justiça que não espera trocas, nós somos rejeitados. Por quê? Porque a justiça genuína, ela condena implicitamente as pessoas. Quer ver um exemplo? Não se deve fazer sexo antes do casamento. Um crente que não faz, o que ele está fazendo? Ele está condenando aquele que faz. E é por isso que ele é odiado. Porque a sua justiça diz assim: eu estou seguindo o padrão de Cristo. O padrão de Cristo é perfeito, é verdadeiro e é justo. E quem não se enquadra só pode ter uma das duas reações. Melhor, só pode ter uma reação: odeia, despreza, persegue. Por isso que a justiça da Bíblia é tão diferente do que a gente acha que é justiça. Os genuínos discípulos de Cristo, apesar de demonstrarem justiça no seu modo de viver, eles acabam dividindo naturalmente o homem em dois. Ou você se aproxima do Salvador e vive essa vida justa, ou você odeia ele, odeia os seus seguidores, se distancia dele e vive a vida que você quiser. Não existe terceiro termo. Não existe cristianismo nominal na Bíblia. Não existe cristianismo carnal na Bíblia. Paulo, quando escreve aos de Corinto, ele não diz: escrevo a vocês porque vocês são cristãos carnais. Ele diz: eu falo a vocês porque eu tenho que falar como se vocês fossem carnais, não como se existisse uma segunda classe de cristãos. Não existe segunda classe de cristãos. Existe uma classe de cristãos: os que se encaixam nas bem-aventuranças. E o resto é mundo. Existe o que persegue e o que é perseguido. E o resto? Não existe resto. Existe o Tom e o Jerry. Existe o gato e o rato. Jesus deixou isso muito claro em João 15, 18 ao 20. Se o mundo os odeia,
tenham em mente que antes ele odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Mas vocês não são do mundo. Eu os escolhi tirando-os do mundo. E é por isso que eles odeiam. Não é por você não, é porque eu te escolhi, te arranquei de lá. E agora o mundo não sabe lidar com isso. Lembre-se das palavras que eu disse: nenhum escravo é maior do que seu senhor. Se eles perseguiram a mim, eles perseguiram a vocês. Mas deixa eu dizer uma coisa: se eles obedeceram a minha palavra, eles também obedeceram aos meus seguidores. Cristo rachou o mundo no meio. Ele mesmo disse: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Eu vim fazer divisão entre pai e filho, crente e não crente. Eu vim dividir juntas e medulas. Eu vim dividir o que o homem acha que é. Eu vim dizer o que é. Ser perseguido por causa da justiça é ser perseguido por viver como Cristo. A verdadeira lealdade a Cristo estabelece um padrão tão alto que expulsa os falsos. E se nossa igreja está cheia de falsos, é porque o padrão está baixo. Precisamos elevar o padrão. A justiça e Cristo se entrelaçam de forma tão bela aqui, que no verso 10 ele diz assim: se for perseguido por causa da justiça. E no verso 11 ele diz assim: se for perseguido pela minha causa. Em outras palavras, é a mesma coisa. Ser perseguido pela justiça ou ser perseguido por Cristo é igual. Justiça e Cristo são intercambiáveis, não são duas opções. Esse tipo de perseguição não é apenas uma tortura ou oposição física. Quando a gente pensa em perseguição, a gente pensa naqueles missionários que estão sofrendo lá no Ocidente. A gente pensa naqueles países onde o nome de Deus não pode ser proclamado, mas essa perseguição ela vai muito além, porque Jesus diz assim: sabe o que é perseguição? É quando vos injuriarem, é quando vos perseguirem. Não, ele não está falando de agressão, é quando mentindo disserem todo mal contra vocês. Essas perseguições elas são totalmente prováveis e plausíveis aqui. Se isso não te acontece, você já sabe o que está acontecendo então. A sua luz está muito fraquinha. O mundo não está vendo sua luz. Senão te perseguiria. Isso é tão claro que Pedro ele começa a escrever as epístolas gerais. Em 1 Pedro 4,12 ele diz assim: irmãos, vocês estão impactados porque está levantando um tipo de fogo de perseguição no meio de vocês? Está levantando entre vocês um fogo estranho para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Para Pedro é tão natural que parece que ele está rindo da situação. Como assim? Vocês estão preocupados com isso, gente? Isso é normal para um cristão. Sabe qual que é o problema? É que a total ausência de perseguição, ela indica algo muito claro: sua situação é muito preocupante. Se essa é a prova final do caráter, então a ausência dela significa reprovação total. Só existe uma conclusão lógica para isso: ou você é perseguido porque você é crente, ou você não é perseguido porque você é do mundo. Apesar desse cenário ser muito pesado, e eu sei que você está aí por dentro assim, até duro com tudo que eu estou falando, essa é a Bíblia. Apesar dele ser denso, Cristo ele diz assim: esse cenário é muito verdadeiro. Abel foi perseguido pela justiça. Quando ele apresentou um sacrifício justo, Caim o odiou profundamente. Davi foi perseguido por causa da justiça, porque o seu exemplo condenava Saul. Elias foi perseguido por causa da justiça. Jeremias e Isaías morreram por causa da justiça. É isso que ele diz aqui: não foi assim que morreram os profetas que vieram antes de vocês? Isso não se limita ao Antigo Testamento, não. João Batista foi perseguido por causa da justiça. Pedro, Tiago e João foram mortos por causa da justiça, junto com Estevão. Nenhum desses homens estava olhando para o Cristo e desejando bênçãos, vitórias, ou qualquer tipo de malabarismo que é feito com a Bíblia para vender um falso evangelho. Eles olhavam para o Cristo e diziam assim: ei, você vai morrer, Cristo? Vou, pois eu subo contigo. É isso que Paulo escreve em Filipenses 1:29: a vocês foi dado a graça não apenas de crer em Cristo, mas de padecer por Ele. Paulo chama isso de graça, não de peso. É gracioso morrer por Cristo.
Era isso que os nossos antepassados diziam no Coliseu, que as feras nos mastiguem devagar, a fim de que nós sintamos a experiência de morrer pelo nosso Senhor a cada uma das mordidas. Que evangelho frágil é o nosso. Paulo escreve a Timóteo: de fato todos, não é alguns, todos que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Tiago 4,4 diz que vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? E apesar disso tudo, Cristo não nos chama para que a gente se entristeça, porque o cenário ele parece tão triste quanto é, não é? Mas Jesus ele olha para a gente e diz assim: ei, lembra que esse é o teste final? Lembro. Então deixa eu te dizer uma coisa: alegrai-vos, regozijai-vos, você passou no teste do Sermão do Monte, grande é o vosso galardão nos céus, porque isso que os profetas receberam, e hoje como uma grande nuvem eles olham por nós. Você passou no teste, você é cristão, o reino dos céus é seu. Sabe, tem um filme que eu gosto muito, ele se chama Jogos Vorazes. É o último em específico, a cantiga dos pássaros e serpentes. A protagonista no filme, ela sofre muito durante sua vida, mas ela tem a firme convicção de uma coisa, de que ela tem uma força que não pode ser retirada dela. E frequentemente durante o filme ela canta uma música. E eu confesso para vocês que eu não sou de chorar em filme, mas quando eu ouvi essa música eu chorei, e chorei muito, porque a música dela é mais cristã do que qualquer outra música poderia ser. Ela diz assim: você não pode tirar o meu passado, você não pode tirar a minha história. Você poderia até levar o meu pai, apesar de eu não saber o seu nome, mas nada do que você pode tirar de mim valeria a pena eu mantê-lo. Aquilo que você pode tirar, eu nem estava ligando para segurar, porque o que eu segurei, o homem não tira. Jesus disse isso em Mateus 10: não temam aquele que pode matar o corpo, temam porém aquele que pode matar o corpo e a sua alma. E para encerrar essa ministração, principalmente porque é a última sobre as bem-aventuranças, eu quero citar algumas palavras de William Cooper, palavras que ele escreveu quando ele entendeu tudo o que eu disse aqui. É um poema que ele escreve sobre as bem-aventuranças, e ele diz assim: onde está a bem-aventurança que eu conheci quando o Senhor pela primeira vez eu vi? Onde está a visão que a minha alma revigora de Jesus e da palavra? Volta, ó santo pombo, volta, doce mensageiro do descanso. Eu detesto os meus pecados que te fizeram prantear, e do meu peito te arrancaram, ó santo. O ídolo mais querido que eu conheci, seja qual ele for, ajuda-me a arrancá-lo do trono que pertence a ti, e adorar somente ao Senhor. Então de Deus próximo está o meu caminhar, calmo e sereno será o meu semblante, a luz mais pura iluminará o viajante pelo caminho que ao Cordeiro há de levar. Cristo não nos chamou para caminhar nada diferente do que Ele fez, e Ele não foi mentiroso. Tem tanta gente te vendendo tanta coisa, e Cristo foi muito honesto com você. Olha, não é fácil, não é leve, tem um fardo, mas tem uma glória. Em Apocalipse 22, não diz que Cristo pegará a nossa recompensa, diz assim: eu tenho a sua recompensa e ela está aqui na minha mão, e um dia você vai me ver, e quando você viver, vai ser o dia que a minha mão se abrirá, e por fim você vai enxergar tudo
tudo o que vale a pena de verdade. Fique de pé comigo nessa noite. As bem-aventuranças é uma divisão de águas clara e cristalina. Talvez você nunca ouviu um evangelho tão cru, tão sem adereços quanto esse. Um evangelho que te diz assim: você não vai ter um carro melhor. Ou melhor, se é isso que você quer, mais do que tudo, na verdade você não vai nem entrar no reino de Deus. Eu não sei se você ouviu já algo tão forte quanto isso, mas na mesma intensidade que ele é forte, ele é recompensador. Não é errado desejar o que Cristo promete, errado é desejar o que Ele não promete. Pessoas que desejaram o que Ele não promete estão no inferno. Pessoas que desejaram o que Ele promete tomarão da sua mão a recompensa, porque viverão uma vida de acordo ao que esperavam. Eu não sei como você começou essa caminhada. Eu sei que daqui para frente você não pode continuar na mesma intensidade. Jesus, nessa noite, Ele está dividindo o mundo, assim como Ele dividiu naquela cruz. Ele traz uma espada que divide justiça e retidão de um lado, mundanismo, promiscuidade, perdição, desejos pessoais e todo tipo de incongruência com relação à Bíblia do outro. Sabe, eu não vou te chamar para você aceitar Jesus. Eu vou te chamar para subir a montanha. Esse é o último convite das bem-aventuranças. E ele não é um convite simples. Não é um convite: ei, você vai ser feliz se você me amar. O convite é: você vai ser feliz se você for perseguido por causa de mim. Você não vai só ser feliz, você vai se exultar. Você vai se alegrar com uma alegria que o mundo não pode te dar. Eu não estou te convidando para a dor é uma consequência. Eu estou te convidando para uma vida excelente, uma vida como a de Cristo. Eu queria pedir, se você puder apagar as luzes, por favor. Eu acredito que essa é uma noite da gente dobrar os joelhos no chão e reconhecer que há um Senhor. Um Senhor que nos propõe algo que o mundo não pode. Um Senhor que nos propõe, por meio da dor, uma glória que o mundo não oferece. E o que eu tenho para te dizer essa noite é que não existe convite mais belo do que sofrer as dores de Cristo. Não existe convite mais belo do que padecer por aquele que padeceu por mim. E qualquer coisa vendida diferente disso é uma usurpação ao Evangelho. O Evangelho não te chama para ter um Porsche. Ele não te chama para ter um apartamento maravilhoso e luxuoso em Copacabana. Ele te chama para padecer por Cristo. E sabe, está na hora de uma igreja forte se levantar. Uma igreja que não tem medo. E uma igreja que não vive de aparências, mas de essência. O Sermão do Monte, ele veio para dividir isso. Dividir cristãos de não cristãos. E eu já te digo que cristianismo nominal se encaixa em não cristãos. Quem sabe nessa noite é o dia de você olhar para tudo isso e falar bem assim: eu quero, mesmo com essa mensagem. Faça você a sua oração, entregue a Cristo aquilo que você acha que tem que entregar. Quem sabe o seu coração não está sendo tomado por um senso de justiça como fome e sede, mas está sendo tomado por um desejo de passar em medicina. Quem sabe está sendo tomado por ganhar 100 mil reais de salário. Quem sabe está sendo tomado por conquistar o apartamento dos seus sonhos. Eu não sei qual é, mas se não for a justiça de Deus, você não está no reino. O
reino não é seu. E você jamais, em hipótese alguma, será feliz, e muito menos satisfeito.